Topografia de declives e distâncias de terrenos. Separei aqui este exercício que achei interessante. Exercício 7, que diz o seguinte: considere a carta topográfica 1, que é este o desenho que está aqui, a uma escala de 1 para 500, determina as cotas e o declive do terreno nos pontos A, B, C e D. Portanto, nós temos aqui embaixo um pedaço de uma carta topográfica. Nesta carta nós temos os pontos A, B, C, D e E. Portanto, e estes pontos estão em contação uma determinada cota, e é isso que eles pedem, que se encontra a cota dos pontos e o declive do terreno. Portanto, este terreno aqui, constituído por estas curvas de nível, e esta curva de níveis nós podemos encontrar estas linhas aqui, mais carregadas, que chamam as curvas de nível mestras, está bem? Todas as curvas de nível mestre são as curvas de níveis mais carregadas e que nos ajudam a perceber as equidistâncias entre as determinadas curvas de nível. Equidistância já falamos no vídeo anterior. Se tu tens dúvidas, podes verificar, rever o vídeo anterior a este. Portanto, nós temos aqui também estes pontinhos em X. Estes pontos são onde foram medidas as cotas, não é, exatas que estão aqui numeradas. Então, começando pelo ponto A, nós temos que perceber que o ponto A tem entre esta curva de nível mestra, se encontra uma cota de 151, e esta seguinte, se encontra uma determinada cota. Nós temos que perceber aqui qual é. Portanto, se eu perceber que esta é a 151, diria automaticamente então a de cima tinha que ser a 152, e não é assim. Nós temos que perceber a equidistância que está entre estas curvas de nível. Portanto, se eu tenho aqui 151, depois passo automaticamente para 153. Portanto, logo, esta não poderia ser a 152, mas sim a 153. A seguinte, nós temos aqui esta, vemos que passa de 153 neste ponto para 155.7 neste ponto. Então, esta também não seria 154, mas sim 155, porque logo acima já tem 155.3, ponto 4, ponto 2, então esta é a 155, e foi isto que eu marquei aqui. Então, se eu tenho aqui a 151, 153 e 155, qual é a equidistância que existe entre estas curvas de nível? Estas curvas de nível estão equidistantes a 2 metros, não é? Portanto, da 151 para 153 eu subo 2 metros, e da 153 para 155 também subo 2 metros, e assim por diante. Foi assim então que determinei e marquei todas estas curvas de nível. Portanto, 55, 53, 51, 59, e verificamos que o terreno desce para este lado, na posição oeste, à esquerda, e sobe, por norma, depois também aqui no sentido oposto, não é? Portanto, o terreno está em declive aqui nesta orientação. Da esquerda para a direita ele vai subindo, está bem? Então, o ponto A, foi isto que eu marquei aqui, o ponto A tem entre a cota 151 e a 153. Portanto, ainda não estamos a determinar a cota exata do ponto A, só estou aqui a dizer que ele está entre uma cota e outra, 151 e 153. O ponto B está entre a cota 153, vamos só verificar aqui, exato, e a cota 155. O ponto C, que está aqui, verificamos então que ele está entre a cota 155 e 157. O ponto D, verifica-se que ele está entre a cota 135 e 137. O ponto E, verifica-se que está entre a cota 153 e 155. Muito bem. Mas foi aqui que eu me questionei, mas então qual será a cota exata do ponto A? Que diz o ponto A, o ponto B, o ponto C e por aí adiante. Portanto, eu, para determinar a cota exata, eu preciso de seguir aqui estes passinhos que eu já passo a explicar. Então, eu fiz aqui um corte no ponto A,
em que consigo perceber que ele está entre a cota 151 e 153. E o ponto A estaria aqui alguns, quase no meio, não é? Como vocês podem ver. Então o que é que eu tive que fazer? Tive que ir à carta, medir com uma régua normal em centímetros, aquelas réguas que nós temos no estojo, e verifiquei a medida em centímetros da carta. Portanto, aqui verifica-se que ele está a 1 centímetro de distância entre a cota 151 ao respectivo ponto, e do ponto para a cota seguinte, que é a cota 153, está afastado a 2 centímetros. E foi isso que eu marquei aqui. Portanto, ao todo, eu vou ter 3 centímetros entre estas curvas de níveis, 151 e 153, 3 centímetros, e tenho a altura 2 metros, porque eu já sei que a equidistância das cotas, portanto, as cotas estão a equidistâncias em metros, a equidistância entre o afastamento de cada uma das cotas é de 2 metros. Muito bem. Portanto, mas eu tenho em metros, então preciso transformar estes 3 centímetros também em metros. E como é que se faz? Portanto, tenho aqui a regra 3 simples da escala, não é? A escala 1/500 da carta. Portanto, uma unidade na carta significa 500 unidades na real. E 3 centímetros, que são esta distância aqui horizontal. Portanto, 3 centímetros está para x. Portanto, x vai ser igual a 3 vezes 500, igual a 1500 centímetros. Depois passei 1500 centímetros para metros com a conversão de unidades de comprimento, que eu já expliquei também nos vídeos anteriores. Muito bem, portanto já sei que os 3 centímetros correspondem a 15 metros. Agora é fácil fazer o declive. O declive tem esta formulazinha. Portanto, o declive é igual a medida da distância vertical a dividir pela distância horizontal, ou seja, a distância vertical são os 2 metros, a dividir pela distância horizontal, que são os 15 metros. Portanto, o declive vai ser 0,133. Se eu quiser o declive, se me fosse solicitado o declive, e é solicitado, aliás, no iniciado, não é? As cotas e o declive do terreno. Portanto, o declive, já sabemos aqui, são os 0,133 vezes 100%, declive de 13,33%, aqui no ponto A. Nós sabemos que o declive aqui, nesta posição, neste tracejado, tem um declive de 13,33. Então, preciso saber a cota exata. Não é? Sei apenas que está entre uma cota e outra, mas não sei a cota exata do ponto A. Mas sei a medida horizontal. Não é? Sei as medidas horizontais que já retirei. Então, se eu numa extremidade aqui tenho 151 de cota, preciso saber qual é a cota exata no ponto A. Pus aqui X, ou seja, dV. Não sei a cota exata no ponto A, mas sei a distância horizontal. Sei que aqui é 1 cm e 1 cm significa que eu tenho 5 metros, porque estou a trabalhar numa escala 1/500, não é? Fiz aqui a conversão de escala também. Portanto, uma unidade, como estou a trabalhar uma escala em 500, uma unidade na carta significa 500 unidades no real, e 1 centímetro, que é este umzinho que está aqui, 1 centímetro está para X. Portanto, aqui fui e percebi que 5 metros já sei a distância horizontal entre esta cota e o ponto A. Mas preciso da vertical. Então, mas como é que eu faço isso? É fácil. Se eu tenho o declive, não é? já calculamos aqui o declive. Se eu tenho declive de 0,133, vai ser igual a dV dividido pela dH, portanto, dV, distância vertical, dividido pela distância horizontal. Distância vertical é o que eu preciso saber, mas sei a distância horizontal, que são 5 metros. Portanto, dV vai ser a 0,133 vezes 5. dV vai ser 0,665 metros. Portanto, esta altura aqui. O que é que isso significa? Que significa que então que eu já percebi qual é a cota real e exata do ponto A. Será os 151 mais 0,0665. Foi isto que eu fiz aqui. 151 mais 0,665 é igual a 151,655 metros. Portanto, a cota exata do ponto A será, então, os 151
1.665 e vai de acordo com aquilo que tínhamos dito anteriormente, estaria entre 151 e 153, exatamente 151.665 metros.